Acabei de chegar da pré-estreia de Homem-Aranha Longe de Casa. Eu sei que eu coloquei o aviso de spoiler ali no título, então provavelmente se você entrou no vídeo é porque você não tá preocupado com spoiler, mas eu já vou começar assim, no começo do vídeo já vou falar que eu achei o filme muito bom. Pra quem não assistiu e não quer pegar spoiler e por algum motivo entrou aqui num vídeo que tem spoiler no título, enfim, pra você, ó, não assista mais nada daqui pra frente, mas pode saber que, pelo menos pode ir no cinema sabendo que, na minha opinião, o filme é muito bom. Muito bom mesmo, vale a pena assistir, com toda certeza. E agora já pode deixar para assistir o vídeo só depois que você tiver assistido o filme, porque sim, eu vou falar de spoiler desde o começo, então já tá avisado, mais do que avisado, né? E eu decidi fazer esse vídeo todo com spoiler porque eu realmente acho que seria muito difícil fazer uma análise, ela ficaria realmente muito superficial se eu não entrasse nos detalhes, porque eles fazem toda a diferença. E uma das coisas mais importantes do filme, uma das que mais faz com que o filme seja bom, já é um spoiler, né? Que no caso é o vilão do filme, que é o Mistério. Tudo bem que pra quem é fã do Homem-Aranha, isso já estava claro desde sempre, né? Desde que eu vi o primeiro trailer, eu já sabia que o Mistério era um vilão e que eles estavam fazendo ali ele se passar por mocinho no começo da trama e tal. Mas não deixa de ser um spoiler, né? Porque muita gente não vai saber disso, ou enfim, vai achar que mudaram o Mistério pra fazer ele ser um herói nesse universo cinematográfico da Marvel, não sei. Então, sim, o grande plot twist, né, o primeiro plot twist é você saber que o Mistério é o vilão, de fato. E isso é muito importante porque ele é um vilão incrível. Boa parte do motivo do filme ser muito bom é por causa do Mistério. Cara, eu fiquei impressionado com a forma que eles conseguiram adaptar ele para o cinema, porque sempre foi um vilão que eu gostei, desde os quadrinhos até os desenhos, animações. Só que o Mistério é um vilão difícil de adaptar porque, cara, originalmente ele é um mestre em efeitos especiais e, de fato, ele é um vilão mais psicológico, né? É um vilão mais mental pro Homem-Aranha. Claramente ele precisaria passar por muitas adaptações para fazer sentido nesse universo da Marvel que já tá tão estabelecido, né? Imagina só um mestre em efeitos especiais sendo um grande vilão num mundo onde o Homem-Aranha já enfrentou o Thanos. Só que eles fizeram essa adaptação com maestria, realmente conseguiram encaixar tudo muito bem, deixaram crível um plano muito mirabolante. Assim, o plano do Mistério é extremamente espalhafatoso, é um plano imenso, megalomaníaco, é digno de histórias em quadrinho mesmo. Só que, incrivelmente, tudo ali parece crível, sabe? Tipo, o filme te faz aceitar aquilo tudo, todo aquele plano mirabolante do vilão, não parece tão surreal, tão exagerado. Tem algumas coisas, alguns momentos em que eu achei... Por exemplo, tem uma hora que ele tá com o Peter em um bar e, tipo, ele tá com a roupa de herói dele e eles estão lá conversando numa boa com os seus trajes como se fosse a coisa mais normal do mundo em um bar. Só que você percebe que o Peter realmente já estava completamente desnorteado naquele momento e tudo aquilo fazia parte do plano do Mistério, que é realmente muito importante porque no começo do filme tiveram algumas coisas que me incomodaram. O que mais me incomodou ficou guardado lá no começo. Só que várias dessas coisas foram explicadas depois. Por exemplo, o Peter estava em Veneza por causa de uma excursão da escola e do nada aparece um monstro aquático lá exatamente onde ele estava com os colegas dele. Tipo, é muita coincidência. É nível Homem-Aranha 3, um meteoro caindo do espaço exatamente do lado do Homem-Aranha. Quando eu vi essa cena, por mais que eu estivesse achando ela interessante, né, os efeitos especiais, era a primeira grande cena de ação, eu ao mesmo tempo ficava pensando, meu Deus, eu espero que tenha uma explicação pra isso, porque, cara, não é possível, né? Depois até tem um outro diálogo com o Peter e o Nick Fury em que ele fala, olha só, eu tava tentando entrar em contato com você pra chamar você até aqui, e agora você tá aqui exatamente onde eu queria que você estivesse. Que bela coincidência. E eu fiquei pensando naquela hora, não é possível que eles só vão fazer uma piada com isso e vai ser realmente só uma grande coincidência. Só que não era. De fato, tudo aquilo foi planejado porque o Mistério estava atrás de algo que o Peter ganharia, né, os óculos do Tony Stark. Então, o plano dele envolvia o Peter desde o começo. Ele já sabia, obviamente, que o Peter estaria em Veneza, por isso que ele tramou todos os ataques na Europa, onde o Homem-Aranha estaria. Porque ele realmente queria se passar por um herói, queria ganhar a confiança do Peter, para assim
ganhar o óculos que o Tony Stark deixou para ele, que comandava, né, todo o sistema lá, da inteligência artificial bilionária do Tony Stark, que foi o que ele deixou como legado para o Peter. E o background que eles deram para o Mistério também foi muito bom. Ele tinha criado a tecnologia dele trabalhando para o Tony Stark, mas ele havia sido meio que, não exatamente rejeitado, mas o Stark usou a tecnologia dele de uma forma fútil, né, de uma forma trivial, e ele sabia que podia fazer muito mais com aquilo, então tem toda aquela questão de querer provar para o mundo o valor da tecnologia dele, e ele acabou trabalhando em conjunto com outras pessoas que haviam sido desprezadas pelo Tony Stark, mais ou menos. Indiretamente, outra vez, os heróis são os vilões da história, né? Eles criaram os inimigos que estão ali infernizando a vida do Homem-Aranha nesse filme. Basicamente, a culpa é do Tony Stark, da forma como ele administrou muitas coisas. E é interessante como o Homem-Aranha, no universo cinematográfico da Marvel, apesar de ele ser da Sony e estar ali com a Marvel só por causa de um contrato que, sei lá, pode se encerrar, né, a qualquer momento, ele é o herói que mais tem ligações com todo o universo construído até então, desde o primeiro filme. Porque o Abutre já tinha sido um vilão muito bom, já tinha sido um vilão sensacional, e ele já era um resultado dos Vingadores, né? Ele ficava pegando as coisas que foram perdidas na Batalha de Nova York, enfim. Então o Abutre já tinha todo esse background montado em cima do universo. E o Mistério foi a mesma coisa. E se o Abutre já tinha sido um excelente vilão, e foi um bom vilão também para um filme de estreia, porque foi mais comedida toda a ação, né? Tudo que aconteceu ali não foi um negócio de destruir o universo ou uma cidade inteira, o que acabou fazendo até com que o primeiro filme pecasse pela ausência de grandes clímax, né? A ação deixou a desejar no primeiro filme. Esse segundo tem mais um vilão muito bom, muito bem construído, com um background excelente dentro desse universo, só que agora rendeu cenas maravilhosas. Cara, o que faltou de clímax no primeiro filme sobrou nesse. A gente tem realmente muita ação. Novamente eu tinha ficado meio decepcionado no começo, porque na primeira ameaça, né, que foi o elemental de água, o Peter não tinha feito praticamente nada, ele não tinha conseguido enfrentar o elemental, né? Ele basicamente só ficou mais fazendo um trabalho de contenção. Ele salvava pessoas, o que é muito importante, porque ele é um super-herói, ele tem o espírito de amigão da vizinhança, então também é muito legal pro personagem isso. Só que o Mistério meio que fez tudo sozinho. Porém, né, existe todo um motivo, toda uma justificativa para isso. O Peter ficou lá mais segurando a torre, tentando conter os danos da forma que ele podia, mas ficou aquele sentimento de que eu queria ver esse Homem-Aranha do Tom Holland fazendo alguma coisa impressionante também, sabe? Se destacando, derrotando um vilão, fazendo algo, tudo bem. Era a primeira grande ameaça do filme. Mas como eu falei, foram as primeiras coisas que aconteceram que me fizeram, assim, não ficar tão feliz. Tiveram cenas muito bonitas nessa sequência do Homem Hídrico, né? Não era o Homem Hídrico, o Elemental de Água. Teve umas sequências do Homem-Aranha se balançando de teia que foram incríveis no meio de construções caindo. Muito, muito bonito. Aliás, tem várias cenas bonitas, assim, com acrobáticas do Homem-Aranha, que também acho que faltou um pouco no primeiro filme. Eles compensaram muita coisa que ficou faltando no primeiro filme, assim, nesse eles conseguiram dar uma bela compensada mesmo. Como eu falei no começo da análise, eu achava o Mistério muito difícil de adaptar, eu achei que eles iam transformar ele meio que num Homem de Ferro, né? Que eles iam fazer com que ele realmente tivesse poderes, lançasse os raiozinhos lá, que aparecia isso no trailer. Mas de fato eles conseguiram trabalhar com essa questão dos efeitos especiais, da ilusão, e esse claramente foi um dos maiores acertos do filme, porque as cenas que fugiam dessa coisa da ação, mas que colocavam o Homem-Aranha dentro da ilusão, através dos drones e tal, da tecnologia do Mistério, elas são incríveis, cara, muito, muito legais mesmo. A primeira vez que o Mistério derrota o Peter, praticamente, é sensacional, é exatamente como um Mistério deveria fazer, foi muito bem adaptado. E eu também fiquei pensando naquela hora, caramba, complicado pro Homem-Aranha, né, conseguir counterar esse poder do Mistério, só através do sentido de aranha, que não costuma ser muito bem utilizado nos cinemas. E a minha grata surpresa foi ver que sim, eles fizeram com que o Homem-Aranha aprendesse a usar melhor o seu sentido de aranha e de fato usasse isso para vencer a ilusão do Mistério. Foi, cara, se eu tivesse escrito, eu escreveria daquele jeito. Então, assim, como um fã, eu fiquei muito satisfeito com a forma que fizeram o Peter derrotar o vilão.
Eu também gostei muito que fizeram ele usar mais da inteligência dele, da criatividade dele, que é outra coisa que eu senti falta em outras versões do Homem-Aranha. Achei legal quando ele ficou sem teia, ele teve que improvisar, fez um escudo, jogou uma bomba, a forma como ele desviava de todas as balas dos drones, como ele usava da criatividade, da teia, de tudo que ele tinha à disposição para conseguir desviar de tudo e vencer os drones que o Mistério usava. Também destacaram a inteligência do Peter em outras cenas, que é uma coisa importante, que muitas vezes não tem o devido destaque, mas o Peter é um gênio, ele realmente é um gênio. Ele criou lançadores de teia em casa com, sabe, com um equipamento totalmente rudimentar, quando é um adolescente ainda. Então, o Peter é um gênio. E como esse filme teve toda uma questão de sucessão, né, do Homem de Ferro para ele, eles exploraram bem isso também naquela hora que o Peter começou a usar a tecnologia do Homem de Ferro para ele próprio começar a criar as coisas dele, né, adaptar o sistema ao que ele queria. No primeiro filme ele ganhou o uniforme do Homem-Aranha e já estava tudo lá, tudo pronto. Agora não, ele mesmo teve a ideia da teia com eletricidade para conseguir desabilitar todos os drones de uma vez só. E a referência que fizeram dele como um sucessor gênio da tecnologia, né, entrando nesse lugar, assim, ocupando esse posto do Tony Stark, foi muito boa, que colocaram a trilha sonora, né, que tinha ficado marcada no primeiro filme do Homem de Ferro, enquanto ele agia como um verdadeiro sucessor do Stark, inclusive pensando num plano, pensando numa forma inteligente de conseguir vencer, de sair de uma situação complicada. Foi outra coisa maravilhosa do filme, como conseguiu destruir o Homem-Aranha e colocar ele numa situação em que ele se viu derrotado de várias formas. Ele foi enganado. Tem a questão da imaturidade, da inexperiência, da ingenuidade, o fato dele ser um adolescente ainda. Ele foi enganado até com certa facilidade pelo Mistério. Ok, o filme construiu bem isso, né? Deu vários motivos para tudo isso. A gente começa com uma versão do Peter que tá com aquela ideia de ser um amigão da vizinhança na cabeça e que quer tentar conquistar a garota que ele ama, então ele tá focado na Mary Jane. E souberam trabalhar, assim, não tão bem quanto nos filmes do Sam Raimi, eu posso dizer, mas trabalharam essa questão dele precisando abdicar da vida como Peter Parker para atuar como Homem-Aranha. Então ele quebrou a cara várias vezes. As coisas dando errado pro Peter foi incrível, porque foi muito Peter dos quadrinhos, né? Ele tentando sentar do lado da Mary Jane e acabou ficando lá sentado no meio dos dois professores, e o cara que tava, enfim, da Mary Jane lá também foi quem ficou do lado dela, e a questão dos ciúmes, e tudo dando errado, e ele não conseguindo passar um tempo com ela, e mostrando que ele tava querendo viver também essa vida de adolescente dele. Isso me deixou bem satisfeito como fã, porque tinha medo de que fosse uma coisa fútil demais, ele simplesmente, não tô nem aí, agora eu quero só curtir umas férias. Não! Tinha toda a questão dele com a Mary Jane, era um interesse romântico, então dá pra entender por que aquilo era tão importante pra ele. Não era só uma viagem com os amigos pra curtir logo depois que, sabe, ele enfrentou uma aventura cósmica e metade da vida do universo foi apagada e ele tá nem aí pra ser um Homem-Aranha. Não, até que conseguiram trabalhar. Aliás, o contexto que deram para tudo isso no começo, com uma boa dose de humor, e explicando várias questões que as pessoas se perguntavam, né? Ué, como é que todos os amigos dele ainda estão com a mesma idade? Foi uma grande coincidência? Todos eles foram apagados? Foi. Mas mostraram consequências, né, do estalar de dedos, que foi muito interessante. Ainda que com muito humor, eles criaram consequências para aquilo. Não sei se vai ser mais explorado ainda nos próximos filmes, mas novamente, né, o filme do Homem-Aranha, muito inserido no universo cinematográfico da Marvel, do começo até o final. Aquela vibe colegial, que pra mim foi um dos grandes acertos do primeiro filme, se manteve nesse segundo. Apesar de eu ter as minhas ressalvas, assim, principalmente com a MJ, eu queria que fosse a Mary Jane. Como um fã mais purista, eu queria que fosse a Mary Jane ou a Gwen. Até a Liz Allen, que pelo menos é uma personagem que tava nos quadrinhos, sabe? Talvez a Betty Brant, que já foi um relacionamento dele, mas era no Clarim Diário, sei lá, eu queria que não fosse uma personagem completamente nada a ver, mas a Marvel já fez isso com outros personagens. O Homem-Aranha é mais importante pra mim do que os outros, então pra muitos deles, quando eles mudavam muito um personagem ou criavam outros que não existiam na história do personagem, enfim, isso não me incomodava tanto. No Homem-Aranha me incomoda mais. Porém, eu consegui nesse filme simpatizar muito mais com a tal da MJ. O relacionamento dele com o Peter ficou bonitinho, foi construído de uma forma bacana até. Preferia que fosse a MJ.
preferia muito. Gostaria que tivesse um Harry Osborn ali, de repente ele fosse... É que a relação dele com o Harry seria muito diferente da dele com o menino, que eu nem me lembro o nome do melhor amigo, é o Ned? É o Ned Leeds, que realmente existe nos quadrinhos, mas não tem nada a ver com esse Ned dos cinemas. Mas enfim, eu gosto bastante dessa química escolar. Eu adorava, sempre adorei ela nos quadrinhos, nas histórias do Homem-Aranha, e fiquei muito feliz que eles mantiveram, né, que o Peter não saiu da escola em questão de um filme, ou menos ainda, né, 10 minutos de filme, mantiveram ele lá, ao que tudo indica, o próximo filme vai continuar nesse ambiente, então isso eu acho legal. Porém, eu não gosto muito dessa tia May super desencanada, já tinha achado meio complicado ela ter descoberto a identidade dele tão cedo, e o fato dela ser muito felizinha, assim, com essa vida popstar do Homem-Aranha, né? E incentivar o Peter a ser um Homem-Aranha, querer que ele participe das aventuras, que ele coloque a vida dele em risco, é uma coisa muito estranha pra mim. Porque mesmo na versão Ultimate, que a tia May era consideravelmente mais nova do que no universo 616, ela ainda tinha muita preocupação, e isso criava um drama maior pro Peter, né, de ter que esconder a identidade dele também na casa que ele mora, né, era complicado, ele não podia contar pra tia May, tinha uma preocupação muito grande com ela. A relação dele com a tia May é completamente diferente, isso acho que talvez é a coisa que mais me incomoda no filme, mas é bem feita mesmo assim, não posso dizer, que ficou ruim. Eu preferia que fosse mais fiel nesse sentido. Mas eles ainda trabalham bem a relação dele com a tia May. É uma tia May bem diferente, é um Peter bem diferente, é um Homem-Aranha bem diferente. A Marvel, ela adapta preservando muita da essência do personagem de várias formas, mas mudando muita coisa também. Então, esse Peter Parker, esse Homem-Aranha, eu encaro ele realmente como uma versão alternativa, totalmente diferente dos quadrinhos e das outras mídias, até porque ele está inserido num universo onde muitos dos dramas do Homem-Aranha não fariam tanto sentido. Ele está num universo onde os heróis já são estabelecidos e conhecidos e admirados, então aquela perseguição, olha só, isso é muito interessante, porque a perseguição que o Homem-Aranha sofreu muito, né, na maior parte do tempo nos quadrinhos, nesse universo não faria sentido, mas conseguiram botar um plot twist também, né, na cena pós-créditos, uma das melhores cenas pós-créditos de todo o universo Marvel, com certeza. Ver o mesmo ator, eu não me lembro o nome dele agora, mas fazendo de novo o J. Jonah Jameson numa versão jornalística, né, como apresentador de jornal, foi sensacional, e tentando virar a multidão contra o Homem-Aranha. Muito boa, aquela cena pós-créditos foi incrível. Então conseguiram criar um contexto para o Homem-Aranha não ser mais tão bem visto, né? Ele precisar limpar a imagem dele, já aconteceu inúmeras vezes nos quadrinhos, só que foi porque incriminaram ele, né? Então é bem diferente, porque nesse universo os super-heróis são bem vistos. Inclusive o Mistério queria ser um super-herói, né? Ele queria convencer ali, manipular a opinião pública. E nesse universo que a Marvel construiu, esse Peter encaixa muito bem. Eu vejo nele várias características de nerd. Ele não é um nerd tão perdedor como era o do Tobey Maguire, mas ainda assim, atualizar, né? Ele é aquele nerd que é viciado em Star Wars, que realmente é super inteligente, ele demonstrou a inteligência dele, né, em algumas cenas, como eu já disse anteriormente. Só que, bom, já começa que colocaram ele numa escola onde todo mundo é inteligente, então até isso é uma coisa que ele acaba sendo menos perdedor ali dentro, porque todo mundo, teoricamente, ali é nerd. Então até o bullying que ele sofre do Flash Thompson é um bullying diferente. O Flash, que aliás gostaria que tivesse mais pegada de valentão. Mas, enfim, como eu já falei do núcleo escolar, eu acho de boas, no fim das contas. A questão é, eu entendo que esse é um Peter diferente, e eu entendo que ele se encaixa bem, e foi isso que eu gostei. Eles conseguiram construir ainda melhor esse Peter. Foi, com certeza, um dos melhores segundos filmes do MCU. Talvez ali, eu acho que também não tem muita competição. Geralmente o segundo filme das franquias do MCU não costumam ser muito bons. Acho que só o Capitão América que se salva. O segundo filme do Homem-Formiga também foi bom, também foi ok, nada demais. Mas esse filme do Homem-Aranha melhorou o que faltava no primeiro, né? Realmente deu um upgrade no personagem. Apesar de que esse é um Peter que precisa amadurecer muitas vezes, né? Ele passou pela morte do tio Ben e ainda assim não tinha amadurecido o suficiente. Aí transformaram o Tony Stark nessa figura meio que paterna para assumir o lugar do tio Ben, que é uma coisa que incomoda um fã do Homem-Aranha, é claro, eu concordo com isso. Aí passou por outro processo de amadurecimento e nesse filme ele ainda está amadurecendo,
Mas fizeram bem esse amadurecimento também, porque a proporção também do que ele precisou resolver dessa vez foi muito maior. Ele estava sendo convocado ali pelo Nick Fury, entre aspas, né? Mas a questão é que ele está sendo cotado e visto como um Vingador, então a responsabilidade dele naturalmente aumenta. Que é outra coisa que também impede que ele fosse muito mais fiel aos quadrinhos, porque ele é um Homem-Aranha que não tem tanto problema na questão financeira, afinal ele tem um amparo, ele já tinha desde o começo, a primeira vez que ele apareceu foi junto com o Tony Stark, então não faria sentido ele ser o pupilo do Stark e passar por problemas financeiros, por dificuldades financeiras. Foi uma característica que precisaram tirar, mas conseguiram manter ele meio perdedor em vários aspectos, o que é bacana. Precisa ter esses dramas pessoais aí do Peter, precisa acontecer. Conseguiram fazer ele passar, ele ser destruído de várias formas pra voltar mais forte, pra dar a volta por cima depois. Então o clímax foi incrível. Eu só tinha ficado me questionando até o último instante como é que o Nick Fury também teria engolido toda aquela história do mistério, né? Todo aquele plano espalhafatoso. Só que até isso, cara, até a última cena eu tava pensando em vir aqui pra esse filme e falar, olha, ali acho que, né, o Nick Fury acho que não cairia numa história dessas. O cara é bem experiente, não é tão fácil assim, né? A vida inteira sendo um agente secreto que sabia de tudo. E passar a perna nele assim não é tão simples. A Maria Hill inclusive falou que ele sempre acreditou no mistério, reforçaram isso, mas até isso, cara, no final, na última cena, mostraram que não era o Nick Fury. Apesar de ser estranho o Nick Fury tá tirando umas férias e deixar os caras, né, esqueci agora, os Skrulls encarregados disso. Ainda assim, até isso teve uma explicação, meio engraçadinha, mas enfim, foi uma explicação. Os ganchos que esse filme deixa para a continuação das próximas fases da Marvel são incríveis, sensacionais. E para encerrar, um último ponto que acho que precisa ser comentado é o tal do lance do multiverso, que tinha aparecido no trailer, que muita gente ficou pensando, então tem um multiverso. Só que na verdade não tem, né? Fazia parte do roteiro mirabolante, do mistério. O que fecha algumas pontas soltas que isso deixaria por causa de toda a questão de viagem no tempo de Vingadores Ultimato. Então, eles não implementaram realmente esse sistema de multiverso. E é interessante porque tem uma referência, né? Nem sei se posso chamar de referência, mas eles citaram que aquela era a Terra, aquele era o universo 616, que seria o universo dos quadrinhos. E a gente sabe que nos quadrinhos existe um universo, o MCU, ele é considerado lá, né? No MCU é que não se tem essa compreensão do resto do multiverso. Então não teria como os dois fazerem parte do universo 616, porque de fato eles não são. Mas colocaram isso lá. Como não era verdade, tanto faz, né? Então acho que dá pra dizer que sim, foi uma referência. Tô muito ansioso pra ver mais desse Homem-Aranha do Tom Holland, pra ver como é que vai ser quando ele realmente demonstrar o amadurecimento que ele vem angariando desde o primeiro filme, desde Guerra Civil, né, podemos dizer. Ele já começou envolvido ali em uma grande batalha. Então, tô curioso, quero ver como é que vai ser essa questão dele lidando com a opinião pública contra ele no próximo filme. Não sei se talvez isso poderia ser um gancho até para colocar o Escorpião como um vilão, porque o Escorpião tem uma origem intimamente ligada ao J. Jonah Jameson. Não sei, talvez isso praticamente colocaria o J. Jonah Jameson como o principal vilão, né? Porque ele é que estaria por trás dos ataques do Escorpião. Ou talvez isso ficasse meio parecido com essa questão do mistério, que estava por trás dos ataques dos elementais, que de fato foram só, né, para introduzir o vilão real do filme, apesar de terem rendido também boas cenas de ação. A galeria de vilões do Homem-Aranha é uma das melhores de todos os super-heróis, acho que a melhor de um super-herói solo da Marvel, e de todos os super-heróis, acho que talvez ela só a do Batman, de repente, bate de frente. Dá pra dizer que tá até acima. Galeria de vilões, né? Não pegando vilões isolados, assim. No conjunto da obra, o Homem-Aranha tem muitos vilões bons. Tanto é que, se for até pegar o retrospecto nos outros filmes, Duende Verde, um grande vilão, Dr. Octopus, um grande vilão, Lagarto, um grande vilão, o Venom é um vilão legal, apesar de ter sido mal explorado, e aí você teve um Abutre que foi bom, um Mistério que foi bom, ainda tem muitos vilões legais pra caramba pra explorar. Então, cara, a Marvel sempre teve bastante essa crítica de que os vilões dela não eram tão bons, né? Principalmente se for se comparar com a DC. E o Homem-Aranha pode mudar essa história, porque já teve 2 filmes com 2 vilões excepcionais, com 2 grandes atuações, inclusive, 2 bons atores entregando bem esse trabalho de atuação. E tem muito vilão ainda para explorar. O principal, que é o Duende Verde, que eu não sei se eles vão mostrar uma terceira vez, né? O principal ainda tá guardado. E mesmo sem o Duende Verde, tem muitos vilões que podem ficar legais. Então é isso. Essa foi a minha opinião. Eu, como um fã do Homem-Aranha, fiquei feliz. Gostei de ver ele mais uma vez em ação.
E vou dar uma nota... Eu tô muito em dúvida se eu posso dar uma nota 10 ou se algum outro... Cara, eu tô no calor do momento, admito isso. Tem a questão de eu ser muito fã do Homem-Aranha e tá no calor do momento que acabei de sair do cinema. Então, eu vou dar um 10. Pode ser exagerado, pode ser que depois eu pense, tem algumas coisas nesse filme que dá pra baixar pra um 9. Mas eu realmente gostei muito, tô muito feliz. Então, dane-se, eu vou dar 10 mesmo. E é isso. Se você discorda, pode deixar sua opinião, sua crítica, o que você achou do filme aí embaixo nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Curte, compartilha, manda pra todo mundo que você conhece, porque me ajuda demais. Conto com o seu apoio de verdade. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui! Fui parar em outra galáxia só pra dar um rolê. Encontrei um simbionte que não sai mais do meu pé. Agora quer me matar. Quando é que isso vai parar? Não basta ver, não tem carnificina pra me atormentar.